Diferentes pontos de vista, múltiplas opiniões. Um programa onde os personagens do nosso tempo debatem com os nomes mais importantes do jornalismo baiano. No ar, Coletiva. Olá, tudo bem? Está no ar mais um Coletivo pela sua TV e Rádio Câmara de Salvador. Hoje o nosso tema tem a ver com o mês em que estamos gravando o programa, porque o programa vai ser retransmitido em alguns meses, mas estamos no mês de agosto ainda, e o nosso programa é um programa sobre o combate à violência contra a mulher. Do meu lado esquerdo, Ita Letícia Alencar, ela é psicóloga social e clínica e atuante na área de violência doméstica. Tudo bom, Ita? Oi, prazer. Sou Ita, como ele bem falou, eu sou psicóloga social, psicóloga clínica, e desde a graduação eu optei por trabalhar no cuidado à mulher em diferentes esferas, né? E atualmente eu atuo tanto no âmbito clínica quanto no âmbito social, no cuidado à mulher e vítima de violência doméstica. Deise Cruz, ela é pesquisadora da UFBA, também no tema. Tudo bom? Tudo bem, saudações a todas as pessoas. Antes de ser Deise Cruz, pesquisadora da UFBA, acho sempre importante trazer que eu sou mulher negra, sou do Recôncavo da Bahia e sou assistente social de formação, de atuação com mulheres em situação de violência doméstica aí ao longo dos 15 anos, meus 15 anos de atuação profissional, e sou pesquisadora desde 2016 sobre violência doméstica familiar, principalmente violência contra as mulheres velhas. Do meu lado direito, Thaís Bandeira, advogada, criminalista e professora da UFBA. Tudo bom, Thaís? Tudo jóia. Oi, pessoal. Eu sou Thaís Bandeira, como acabaram de me apresentar, sou professora de Direito Penal da Universidade Federal da Bahia, sou advogada, criminalista e advogo bastante nessa questão de violência de gênero, sobretudo para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. E aqui, do meu lado direito, pertinho de mim, a Major Paula Queiroz, ela é subcomandante do Batalhão de Policiamento de Proteção à Mulher. Tudo bom, Major? Tudo ótimo. A todos que estão nos acompanhando, agradeço o convite, o Batalhão de Proteção à Mulher é um batalhão relativamente novo, nós fizemos um ano agora em maio, mas a causa a gente já vem trabalhando de forma mais específica desde 2015, então a polícia já vem tendo esse olhar cuidadoso, nosso comandante-geral, o Coronel Paulo Coutinho, vendo a importância desse serviço para fortalecer as ações da rede de enfrentamento à violência contra a mulher, propõe a criação desse batalhão. Então, acredito que ele tenha sido muito feliz, porque tem muita gente que precisa, e eu entendo que nós do batalhão, comandados pela Tenente Coronel Roseli, conseguimos levar à população esse nosso carinho e esse nosso cuidado. Pois é, então vamos começar o seguinte, o mês de agosto também é o mês que a gente comemora 18 anos da Lei Maria da Penha, não é isso? 7 de agosto, fez 18 anos. O nome do batalhão, antigamente, não era batalhão, começou como Ronda, E era Ronda Maria da Penha. O que é que muda agora, Major? Porque antigamente era Ronda Maria da Penha, hoje é Batalhão de Policiamento e Proteção à Mulher. Qual a importância dessa mudança? Bom, a Ronda Maria da Penha, ela durante muito tempo ficou na instituição como uma operação, uma atividade que a qualquer momento poderia deixar de acontecer, porque as operações elas são pontuais para fazer um enfrentamento a uma necessidade. Então, a partir do momento que cria um batalhão, criou uma unidade que tem um caráter de permanência muito mais longínquo, Então, é uma ação que não deve ser descontinuada, mesmo porque os nossos números demonstram a importância ainda dessa atividade. Nós gostaríamos que a Ronda deixasse de existir, que a Ronda Maria da Penha deixasse de existir por falta de atividade a ser cumprida, de ocorrência, de violência contra a mulher. Mas, enquanto isso não acontece, a necessidade efetivamente da criação de um equipamento como o Batalhão de Policiamento de Proteção à Mulher, que vai fortalecer as ações para as mulheres, tanto no ambiente interno da Polícia Militar,
quanto nas ações junto a outras instituições e a essa população que tanto precisa desse serviço, porque é um serviço que nós acompanhamos as mulheres que têm medida protetiva, fazendo com que o agressor ele fique sem saber ou que a qualquer momento a polícia pode chegar naquela residência e a partir daí ele vai inibir as suas ações e entender que a medida protetiva não é só um pedaço de papel. Né? A medida protetiva é uma ação eficaz que tem uma fiscalização efetiva e que, se for determinado que ele se afaste, que é uma das possíveis medidas protetivas, ele tem que permanecer afastado dessa mulher. E o batalhão está aqui para garantir, né, um fortalecimento da ação, um crescimento de importância, né? E a nossa atuação ela segue com essa preocupação de acompanhamento e prevenção. Porque além de fazer esse acompanhamento das mulheres, nós também temos alguns projetos que são projetos voltados à prevenção para que a gente consiga contribuir com a mudança de paradigma da população, para que a gente entenda, mexa nesse modelo mental, desconstrua o machismo. Aí está na hora de explicar agora. Né? Desconstrua o machismo para que um dia, quem sabe, a gente conseguir viver em uma sociedade mais equânime. Interessantíssimo. Lembrar que tem o lacinho da campanha do Agosto Lilás, tem bottom também, tem muita coisa na rua acontecendo. Lembrar que não é só agosto, o mês da gente combater a violência contra a mulher, mas tudo isso é importantíssimo. Eu coloquei o lacinho justamente por isso. Ita, você que a gente vê aqui no seu currículo, psicóloga social. Quando a gente fala de uma transformação de uma Honda, que era a Honda, vira a companhia, né? E que tinha o nome Maria da Penha, mas que evolui em relação, no geral, à defesa da mulher. A Maria da Penha, a gente sabe que é uma lei que abrange muito mais sobre a violência doméstica. Né? A companhia atende também, principalmente essa área, especialmente, né, como ela mesmo disse, acompanha as medidas protetivas, mas naturalmente é cercada de outras ações que envolvem mulheres e que não estão em casos familiares. Como é que é isso dentro dos consultórios, dos seus atendimentos? Assim, é muito interessante até você falar isso, porque hoje em dia, e aí puxando um pouco para a advogada, existe inclusive uma discussão muito grande jurídica de que forma a Lei Maria da Penha pode abraçar e cuidar mulheres em situação de vulnerabilidade, porque a função principal da lei seria essa. E aí, trazendo para mim, é muito importante que a gente pense em perspectivas não só individuais, né? Inclusive na clínica, e sim em perspectivas coletivas. Claro que a parte individual a gente cuida, a gente trabalha, mas de que forma nós, enquanto sociedade, podemos atuar na proteção das mulheres? De que forma nós, enquanto sociedade, podemos pensar em uma transição para que a gente exista em uma sociedade mais equânime? E o que aconteceu hoje mais cedo, para mim, é um grande exemplo disso. Quando a gente se posiciona, quando a gente se coloca, quando a gente se questiona o que é ser macho, a gente já está olhando para o cuidado da mulher. Porque se você é macho, e as outras mulheres? E a mulher ali, qual é a função dela, né? Porque se a gente for olhar historicamente, a posição do patriarcado e o lugar que a mulher é colocada, objetificada ao longo dos anos, precisa ser revisto. E quando a gente pensa em clínica, quando a gente pensa em psicologia social, é exatamente para a gente rever esses papéis. Para a gente se questionar o que é ser macho, o que é ser fêmea. Qual é o lugar da mulher na sociedade? Qual o lugar da mulher dentro da vida dela, que é exatamente o que a violência doméstica acaba tentando tirar a liberdade da mulher, dela ser o que ela é dentro de um relacionamento, dentro de casa, dentro da própria vida dela. Então, quando a gente pensa em mulher e cuidado da mulher, a gente pensa na perspectiva individual, sim, mas a gente precisa pensar na perspectiva coletiva. O que é que nós, enquanto sociedade, estamos fazendo para que haja uma efetiva transformação do lugar e do papel da mulher na sociedade? Eu vou pular você, daqui a pouco eu volto para você. Pô, a gente falou de lei, vou falar com a advogada, né? Porque, na verdade, é o seguinte, Thaís, a gente percebe, não por desconfiança, muito mais por medo, que a gente entende, estando de fora, que a mulher recua, né?
ela não se sente segura, ela não acha que a lei dá toda a segurança que ela precisa, porque os casos de desistência dos processos são maiores do que os processos em curso. Por que isso? Você tem como explicar ou entender melhor essa questão? Pronto, toda vez que uma mulher ela procura os instrumentos que a gente chama de formais, né, de controle, a polícia, o judiciário, ela encontra barreiras, ela ainda encontra essa estrutura que a gente está falando aqui, né, patriarcal, machista. Ela vai encontrar isso no momento que ela vai fazer uma ocorrência, ela vai encontrar isso no momento que ela vai ser ouvida em uma audiência, ela vai ser questionada sobre a sua palavra, ela vai ser questionada sobre o seu próprio comportamento, sua vestimenta, tudo isso que a gente está acostumado a ouvir, a escutar. Isso é real, isso realmente acontece. Isso é o que a gente chama de processo de revitimização. Essa mulher já foi vítima de um crime, ela precisa procurar as instâncias de controle e nas instâncias de controle nem sempre ela encontra o acolhimento necessário para realmente levar isso adiante. É por isso que as políticas públicas elas têm sido voltadas para a mulher. O fato de haver um batalhão específico para esse tratamento, para tratar situações de violência doméstica, que já sabe como lidar, sabe como acolher, o fato de haver uma delegacia especializada de atendimento a essa mulher, da mesma forma, as varas especializadas. Então, cada vez mais as políticas públicas, elas são voltadas para evitar, para minimizar esses processos de revitimização. A gente assistiu recentemente em situações aí na época da pandemia, que as audiências passaram a ser gravadas. A gente assistiu um caso famoso aqui no Brasil, em que uma audiência de um estupro, a mulher foi questionada sobre o seu comportamento, sobre o que ela estava fazendo no local, se ela tinha ou não a capacidade de entendimento, se ela estava ou não na situação de vulnerabilidade, e nós nos chocamos com aquele fato ali. Mas aquele fato ali é corriqueiro. Não deveria, mas é corriqueiro. Aquela audiência especificamente que foi gravada e que foi levada às redes sociais... Aquilo retrata o que é, na realidade. Exatamente, mas aquilo precisa ser evitado. A partir desse caso especificamente, houve uma mudança no Código de Processo Penal. Exatamente para colocar no Código de Processo Penal que quando a gente tiver uma vítima, e não precisa ser uma vítima mulher não, pode ser qualquer vítima, sobretudo de crimes sexuais, que estiver sendo ouvida em juízo, pelos promotores, advogados, advogadas, ela precisa ser respeitada. Veja que a gente está colocando num texto da lei o mínimo que se exige, né, para o tratamento humano daquela pessoa ali. Mas foi colocado num texto de lei, artigo 400-A do Código de Processo, dizendo que essa vítima, sobretudo de crime sexual, precisa ser respeitada na sua integridade física, psicológica, sob pena disso ser considerado um crime, disso gerar uma responsabilidade civil, né, financeira, para uma reparação de danos. Foi colocado num texto de lei hoje, exatamente nessa perspectiva de políticas públicas para minimizar essa revitimização. Vamos falar de números, né? Porque quando a gente fala com o pesquisador, né? Lembram que ela falou no começo? Né? Antes de pesquisadora, eu sou Deise Cruz, com mulher certeza. Preta. E eu falei que ela colocou uma pimenta numa coisa que eu quero trazer aqui, e eu quero realmente trazer. Porque a gente que é baiano, a gente gosta de pimenta, né? Não, todo mundo aqui gosta de pimenta? Quem aqui não? Quem não come pimenta, tem que comer, porque baiano não come pimenta. Seguinte, ó. Sou mulher, né? Preta. Enfim, gritos que ficaram calados por séculos, né? Tanto mulher quanto preto, né? Sou mulher, sou preta. E que hoje ecoam, mesmo com a resistência, mesmo com a luta. É bom dizer isso, Deise. Eu sou mulher, sou preta. O quanto isso é importante para você? Então, além de importante, é necessário reafirmar. Diariamente, a gente sabe, né? Você falou em números, as mulheres negras, e aí quando eu falo as mulheres negras, eu estou pensando nas mulheres pretas e pardas, todas as formas de violências e de opressões são atravessadas a essas mulheres de forma diferente. Isto é inegociável, isto é inegável quando a gente fala. E aí é pensar que a gente está aqui no mês de agosto, mas que, como você muito bem trouxe, todas as companheiras aqui, a gente precisa falar desse tema todos os dias, porque é um tema que nos atravessa e que por muito tempo foi silenciado. A gente falar de violência doméstica hoje, falar de violência de gênero, como a professora já trouxe, a gente precisa lembrar que é uma realidade que a gente precisa falar no Agosto Lilás, nos 21 dias de ativismo de enfrentamento à violência doméstica que está por vir, falar no dia 8 de março,
isso, falar dia 25 de julho e falar todos os dias. E principalmente como mulher negra, você traz a pergunta se é importante. E aí eu digo que além de importante é necessário, porque certamente para a gente pensar políticas públicas, a gente precisa falar como mulher negra, falar principalmente que a forma que a Lei Maria da Penha, ela certamente intervém na vida de uma mulher não negra, uma mulher não branca, uma mulher branca, na vida de uma mulher negra, ela certamente atravessa de uma forma diferente, e a Major sabe do que eu estou falando. Principalmente quando a gente está falando de mobilidade, quando a gente está falando de realidades periféricas, quando a gente está falando dessa mulher que ela tem uma dependência financeira, sobretudo, e que, infelizmente, é uma das realidades que mais dificulta para a mulher romper o ciclo da violência. E essa mulher, ela certamente será uma mulher negra. Até porque a gente, quando fala de números, a gente fala que a gente está numa cidade, numa Bahia, numa cidade especificamente, na nossa Bahia, mas na cidade onde a gente tem aproximadamente 54% das mulheres negras. Então, é pensar e é ecoar. Portanto, sempre que eu estiver, eu vou sempre lembrar, trazer, embora a gente já está aqui vendo, né, que eu sou uma mulher negra, mas é sempre necessário pontuar. Mas você falou em parcerias dos poderes. Eu queria trazer aqui à tona algumas das campanhas que a Câmara faz, a Câmara de Vereadores, uma delas em parceria com a antiga Ronda Maria da Penha, né, que hoje é uma companhia. É um batalhão. É um batalhão. E, inclusive, o ônibus de vocês ficavam aqui na porta da Câmara, né? Era o ônibus da Secretaria de Política para as Mulheres. Exatamente. E eu vou dizer alguns temas no decorrer do programa, um dos temas era lugar de mulher, onde ela quiser. Eu vou falar esse tema primeiro aqui, porque eu estou com mulheres aqui que, de certa forma, contrariaram estatísticas. Por quê? Essa galera de hoje, essa garotada de hoje, né, essa juventude, não entende o quanto a mulher teve que ralar para que você que está em casa ache normal, que é normal, lógico, uma mulher ser pesquisadora da UFBA, uma mulher preta, uma mulher ser major da Polícia Militar, psicóloga, quem era o homem que se uma psicóloga, advogada, benedíssima, coisas que são comuns, né? Porque é lugar de mulher, é onde ela quiser. Quem quiser começar a falar, pode ficar à vontade, viu? Um lugar de mulher onde ela quiser. Assim, algo que eu queria pontuar e eu acho interessante, da importância da gente reverenciar as mulheres que vieram antes de nós. Da gente reverenciar quem esteve aqui e quem lutou para que estivéssemos aqui, sabe? E quando eu falo isso, eu falo sobre a própria Maria da Penha, que nomeia a lei, mas eu falo também sobre as mulheres indígenas que estiveram bem antes que a gente estivesse aqui, eu falo sobre as mulheres quilombolas, eu falo por tantas mulheres que caminharam para que a gente conseguisse ocupar o lugar que a gente ocupa hoje, que é um lugar muito sagrado. É um lugar muito sagrado para que venham nos dizer o lugar. Porque hoje ainda tentam tirar a gente desse lugar. Então, assim, a gente precisa realmente continuar ocupando esses espaços enquanto psicólogas, advogadas, enquanto policiais, enquanto pesquisadoras, para que a gente mostre que a nossa voz, ela precisa ser ouvida. Não é só de que pode ser ouvida, é uma voz que precisa ser ouvida, e isso traz para mim também um pouco do que Daisy falou. Por muito tempo, as minorias não puderam falar. Por muito tempo, houveram, normalmente, homens brancos falando pelas minorias. E quando não é a minoria que fala, quando não é a pessoa que fala, essa informação sai distorcida. Então, hoje, outra luta e outro movimento nosso é para que as pessoas falem sobre suas próprias questões. É para que as mulheres pretas vítimas de violência falem sobre a sua violência. É para que as mulheres com deficiência falem da sua experiência enquanto mulher com deficiência que passou por situação de violência doméstica. Eu acho importante a gente trazer isso aqui e também para falar um pouco da diversidade dessa mesa também, né? O quanto a gente tem diferentes espaços, o quanto a gente continua ocupando diferentes espaços e a importância da gente continuar ocupando esses diferentes espaços, né? Até para que a transformação social seja feita a partir disso também. E é interessante você trazer essa temática, essa reflexão, porque muitos falam por nós e muitos sentem-se autorizados a falar, mesmo sem autorização, né? A doutora Daisy traz aqui, né, a questão de ser uma mulher negra, eu também sou, né? E, assim, a gente sabe a dificuldade que foi chegar até aqui. Então, ninguém vai dizer por mim quais foram as dificuldades que eu enfrentei.
quem vai falar sou eu, que conheço, que passei e que senti as dores e que pensei quais seriam as estratégias para poder superar toda a dificuldade imposta e colocada pelo sistema que a gente vive. Pela cultura machista. Vou deixar a doutora Deise falar, viu, sobre o machismo. A gente vai complementando. Né? A gente tem que pensar nisso. E tem que pensar por que no país a gente até vê um arrefecimento mínimo da violência contra a mulher branca, mas um crescimento estrondoso acerca da mulher preta. Então, a gente tem que pensar no nosso processo de colonização, de criação do país. O Brasil é um país ótimo, miscigenado. Salvador é a cidade que mais tem pretos fora da África. Tudo utopia. A gente tem uns discursos assim, muito bonitos, né? A gente fala dessa cultura, né? Que, não, aqui é tudo misturado, tá tudo ok. Só que por que tá tudo misturado e tudo ok? Porque nós, mulheres indígenas e negras, fomos estupradas. Então, essa é a história... É normal ser estuprado. Essa é a história do nosso país. Então, a gente precisa compreender um pouco essa trajetória, porque algumas pessoas usam, né, o atual jargão mimimi. Não é mimimi. Há uma necessidade de conscientização para que se entenda esse processo histórico e se entenda por que nós chegamos até aqui dessa forma. Por que as mulheres negras ainda continuam sendo as maiores vítimas das violências? Porque o nosso processo de construção de sociedade sempre nos colocou nesse lugar. E olhar para uma mulher preta numa posição de autoridade, isso não existe. Eu formei, né, eu sou da turma de oficiais de 2000, fui trabalhar em uma unidade do interior da Bahia e que quando chega numa ocorrência, mas é só para o pessoal ter a clareza da dificuldade que é para a gente chegar. Precisei chamar o sargento, que era o comandante do pelotão, e aí, no meio do caminho, a gente verificou uma ocorrência envolvendo... Nessa época a senhora era tenente? Eu era tenente, já fui tenente. Mas foi uma ocorrência de trânsito. Diz respeito até à viatura, né? O rapaz, menor de idade, passa por cima do canteiro central, jogando a moto em direção à viatura. Se o motorista fosse menos hábil, poderia ter sido um acidente fatal pela irresponsabilidade que foi. Então, motociclista. Nós tomamos todas as providências legais e aí o pessoal começou a juntar. Não, tem que liberar o rapaz, é o rapaz da cidade. E aí, o pessoal, não, rapaz, não sou eu. O sargento, né, que estava comigo, que era o comandante do pelotão. É com a tenente. Não, rapaz, você que é o homem. Gente... Você é o homem, rapaz, você não é homem aqui não, é? Você é o homem aqui, é você que comanda, sim, mas ela é minha superior e ela tá aqui e o comando passa a ser dela. Oxe, que homem é você? Então, ele era questionado porque ele era homem, eu era olhada de cima a baixo o tempo todo como se dissesse: quem é essa daí? Pra mandar. O que ela tá achando que é? E ainda eu formei bem novinha também, né? Então, ainda tinha essa questão da idade que também não impunha esse respeito, né, aos olhos do pessoal. E o pessoal só foi validar a minha autoridade quando quem eu estava esperando para conduzir o veículo chegou e eu falei com os outros: vamos, pessoal, embarca todo mundo, que agora a gente vai seguir. Aí o pessoal olhou assim: nossa, é verdade, é ela que está mandando, porque na mesma hora, todos os homens que estavam no cenário, e eu era a única mulher, viu? Estavam no cenário, obedeceram, aí o pessoal: tenente, eu me falar, querido, eu estava aqui aguardando, aliás, eu estava aqui disponível o tempo todo, você não quis, agora eu preciso atender outras demandas. E seguir, né? Então, existe essa resistência por ser mulher, resistência pelo tom de pele, né, pelas características negroides. Então, existe tudo isso. E foi importante você trazer esse lugar de fala. Estou dividindo essa experiência só para que as pessoas percebam que esse processo de construção ou de desconstrução, a gente tem que pensar nos dois, né? Um processo que constrói esse lugar de não autoridade, de menos importância, de menor capacidade cognitiva e de atuação, para uma reconstrução
para que nós conseguíssemos chegar aqui. Então, é a desconstrução do que está posto, a ressignificação de tudo que está aí e a construção de um novo paradigma, que é isso que a gente está fazendo aqui nesse momento. Eu sei que já tem muita gente querendo falar, a gente vai ter que fazer um breve intervalo, rapidinho a gente vai e volta, mas antes de ir para o intervalo eu quero lembrar o seguinte, a gente vai discutir esse assunto ainda no lugar de fala, fiquem tranquilos, mas eu quero jogar mais um tempero na nossa discussão, para você que está em casa pensar um pouquinho, quem está ouvindo a Rádio Câmara, quem está assistindo a TV Câmara também, e para a gente aqui no estúdio voltar com a temática. A classificação da violência conforme a natureza. Então eu tenho aqui psicológica, física, sexual, moral e por negligência. Muita gente que está em casa sofre de violência e não sabe, mas vai saber daqui a pouquinho aqui no programa Coletiva. Já a gente vai e volta. Pois é, de volta com o Coletivo, o nosso tema é combate à violência contra a mulher. Eu estou aqui e vou apresentar novamente as minhas convidadas, porque vou usar minha pesca aqui para não me atrapalhar. Do meu lado esquerdo eu tenho Ita Letícia, que é psicóloga, tenho Thaís Deise Cruz, no lado esquerdo, que é pesquisadora da UFBA. Aqui eu tenho Thaís Bandeira, advogada, e tenho a Major Paula Queiroz, da Polícia Militar da Bahia. A gente falou sobre muitos assuntos, né, inerentes ao tema no primeiro bloco. Se você perdeu, você vai conseguir ouvir de novo na Rádio Câmara, vai conseguir assistir novamente, a gente vai ter uma retransmissão, não tem problema nenhum. Até bom que a gente transmite o programa em outros momentos para que você, né, consiga visualizar. Mas a gente partiu para o segundo bloco trazendo aqui uma temática, né? Muito embora tem muita gente querendo falar sobre muitas coisas, né? Mas a gente partiu dizendo o seguinte, né? Sobre a classificação de alguns tipos de violências, que muita gente, às vezes, tem muita mulher em casa que sofre uma violência e não sabe, porque quando a gente fala violência, parece que é só questão física, né, de bater, de espancar, que infelizmente acontece muito mesmo, talvez seja a maior violência que tem, mas tem muitas violências que as mulheres sofrem e não identificam como violência e precisam se identificar para se proteger. Inclusive, faltou até eu falei uma lista. E a Major Paula falou, faltou a patrimonial. Então vamos lá. Olha, psicológica, física, sexual, moral, por negligência e patrimonial. E olha que mesmo você não sabendo, de repente tem uma dessas que você se enquadra. E vamos falar sobre isso e sobre alguma coisa que vocês ficaram com vontade de falar no primeiro bloco, com a língua coçando, não deu tempo. Pode falar agora também. Quem quer começar? Então eu começo, porque é texto de lei, vai a advogada começando então. Eu acho que esse é um dos aspectos interessantes da Lei Maria da Penha, porque de alguma forma, de novo, colocou no papel, colocou no texto de lei todos os formatos ou muitos formatos de violência que antes as mulheres nem entendiam enquanto violência. Então quando isso vira um texto de lei, quando isso está lá no artigo 7º listado, e não é só uma lista simples, ele vem dando exemplos, né? O legislador trouxe exemplos do que é uma violência física. O soco, o empurrão, o beliscão, o puxão de cabelo, vem dando exemplos do que é uma violência de natureza sexual, o que é a violência psicológica, moral, patrimonial. Então, quando isso vem para um texto de lei, e quando as mulheres ou a sociedade como um todo lê aquele artigo de lei, entende, olha, esse xingamento aqui já é uma violência. Esse menosprezo à palavra dessa mulher, ela está falando alguma coisa, faço muxoxo, viro a cara. Isso aqui já é uma violência psicológica, isso aqui Você já sofreu uma violência. Exatamente. Então, eu acho que o texto da lei, de alguma forma, tem um simbolismo grande para a sociedade. Claro que não é a única solução, não adianta só colocar no texto da lei, mas ele tem um simbolismo grande da sociedade e tem um alerta, acende um sinal amarelo para as mulheres, para que elas percebam, olha, não é a violência só com o soco, não é a violência só com o tapa. Esses casos de violência que estão listados na Lei Maria da Penha não são os únicos. Ele está trazendo ali um rol exemplificativo, mas é para realmente que se entenda que não é só a violência física. Eu vou dar um exemplo, a Major comentou sobre um caso pessoal, eu vou dar um exemplo sobre uma situação que eu atendi de uma mulher que na época... Só um instante, doutora. Sim. Me perdoe. O que a Major passou no interior da Bahia pode ser entendido como violência, já que ignoraram, porque ignoraram ela, né? Tem aqui, não, olha, eu consegui identificar aqui, né? Por negligência. Ignoraram a presença dela, ela era a pessoa, né, do comando,
ignoraram ela e se referiram ao sargento, sendo ela tenente. Isso é uma violência? Sim, é uma violência institucional, exatamente pelo fato de você imaginar, enquanto policial, um homem. Simbolicamente, você imaginar um homem. E essa minha cliente, ela estava tentando votar, era um partido de divergência em relação ao marido, e ele escondeu todos os documentos com foto dela dentro de casa, para ela não ir votar. Aí ela lembrou que ela tinha um passaporte no cofre. Quando ela foi até o cofre para buscar o passaporte, aí ele viu que só o esconder não ia dar certo, ele precisou partir para agressão física. E ela só procurou ajuda porque foi vítima de violência física. Ela não estava entendendo aquela violência política ali que ela estava sofrendo, porque ela tinha que votar no candidato indicado pelo marido. Já que ela não ia votar, então não vai votar em ninguém. Já que você não vai votar da forma que eu quero, você não vai votar em ninguém. Então veja que isso não está necessariamente escrito na Lei Maria da Penha. Mas a mulher, ela precisa se entender num quadro de violência, ela precisa entender que aquilo ali não é parte do roteiro, não faz parte da rotina. Ela não precisa se habituar com isso. Isso não é a situação que a gente vai considerar normal, entre aspas. Então, a Lei Maria da Penha ela tem esse grande feito de alertar a sociedade para outros formatos de violência. Deise falou, olha, eu queria tanto falar sobre números, porque a gente traz um pesquisador, e o pesquisador é aquele que traz os números das pesquisas, e por incrível que pareça, quando a gente tem um combate maior, uma comunicação melhor, um envolvimento, um engajamento da sociedade de um modo geral, lugar de fala, atrizes globais, né, falando que foram agredidas, que foram... Enfim, parece que eu tinha a impressão que isso ia inibir os agressores, né? Que eles iam se sentir acuados. Ao contrário, parece que os números de agressão crescem, Deise. Então, que loucura é essa? São muitas coisas para falar, né? Mas eu quero trazer algo importante que eu estava aqui agora relembrando no anuário que saiu agora do Fórum Nacional de Segurança Pública, que traz que a gente tem a lei do feminicídio sancionada em 2015 e que desde que a lei foi sancionada no Brasil, este é o ano que mais tem feminicídio no Brasil. A gente tem uma realidade, quando a gente fala de violência doméstica, principalmente a Bahia está entre os 5 primeiros estados com maior número de violência doméstica. O terceiro estado com maior número de violência doméstica. E aí, tanto a professora, quanto a psicóloga, quanto a major, traz a realidade da invisibilidade dessa violência, né? Em outras palavras. E aí, quando a gente fala dessas violências que elas, infelizmente, não são identificadas, primeiro pela mulher, e também quando a mulher procura e tenta sair do ciclo da violência, romper o ciclo da violência, que enfrenta as dificuldades, aí a gente tem a realidade infeliz do feminicídio, que é o último estágio da violência, né? Tem um termômetro da violência doméstica, eu não acerto falar muito, violentômetro, que identifica, né? Que começa com uma simples frase, você não vai comigo com esse short curto, vista uma roupa melhor, no entendimento de que está... e aí a mulher vai compreender que naquele momento ela está sendo elogiada, vai se vestir melhor para sair, mas não. Esse fato de dizer que a roupa que ela quer, que ela precisa, que ela tem que vestir, já é aí indícios de violências psicológicas, de violência moral, e que a gente precisa já ter atenção, principalmente para esses pontos. Eu como assistente social, como professora, como estudante também da temática, eu trago muito a importância da rede social dessa mulher, da rede de apoio dessa mulher. E aí a gente, nesse mês também, né, dos 15 anos da Lei Maria da Penha, lei extremamente importante, vou sempre reverenciar. A gente tem outras tantas leis que complementam o combate à violência doméstica, como a lei do feminicídio, recentemente agora a lei dos órfãos do feminicídio, que a gente também precisa falar. A gente tem principalmente a Lei Maria da Penha. E aí, pensando na Lei Maria da Penha, esse ano, agora esse mês, foi lançado aí o programa Feminicídio Zero, que é o programa do governo federal e que, obviamente, se estende a todo o Brasil, que é para que a gente perceba e não tolere mais violência doméstica. Então, todas nós, e aí não tirando a responsabilidade também do Estado, mas todas nós, como rede de apoio, como amiga, como profissional que está inserida nesse processo do acolhimento, precisamos estar atentas e sempre chamar atenção. Então, como principalmente doutora Thaís trouxe, né? É importante que a gente
perceba o simbolismo que tem as informações que estão ali na Lei Maria da Penha, mas que a gente, para além apenas de conhecer, que a gente ecoe, que a gente socialize, que a gente fale diariamente, onde a gente puder estar. E aí, não deixando de falar do lugar de fala e do importante espaço que a gente ocupa hoje, é dizer que a gente realmente tem que reverenciar quem vem antes, porque por elas estamos aqui hoje falando. E aí eu vou lembrar da Macota Valdina, que quando eu, estudante de serviço social, em 2007, exatamente, ela falou que sejamos girassóis. E aí fiquei naquele momento me perguntando, mas depois com uma conversa oportuna com ela, girassóis porque a gente precisa resistir. E ser mulher, estar mulher hoje nesses espaços, principalmente para combater todas as formas de opressão, a gente precisa resistir diariamente. E lembrar também que a vereadora mais votada, né, inclusive que os homens, o vereador, enfim, a vereadora mais votada do Brasil, que não vai ser batida mais porque os índices que ela alcançou são índices inalcançáveis nos tempos de hoje, é Eliana Kertz, né? Ela teve, se eu não me engano, quase 30% dos votos. É impossível, né? Alguém ter os votos que a Eliana teve. Então, inclusive, nós temos aqui uma galeria no Salão Nobre da Câmara que homenageia lá as mulheres. Inclusive, uma galeria que contempla uma mulher trans que já esteve aqui na Câmara, que é Léo Crete. Então, está lá também registrada na Galeria das Mulheres, mostrando o quanto a Câmara sempre foi, sempre será inclusiva. E mais, eu repito o que eu falei no primeiro bloco, né? A única Câmara do Brasil que consegue formar uma comissão de mulheres 100% por vereadoras, né? Não que seja algo para estagnar, até porque, como diz as vereadoras aqui da casa, o ideal é que tenhamos o mesmo número de mulheres que o de homens, ou até mais, que sejam até a maioria. Mas a Câmara de Salvador sai na frente. Mais uma vez, foi bom falar, né? A gente não pode perder o fio da meada. Nós conseguimos isso na OAB. Há alguns anos atrás, por pesquisas mesmo dentro dos números de pessoas inscritas na OAB, foi verificado que as mulheres eram maioria. 51% das pessoas inscritas no quadro da ordem aqui na Bahia são de mulheres. E a diretoria nada. Então foi pleiteado que 50% do corpo da diretoria fosse formado por mulheres. Hoje nós temos um conselho paritário na OAB. É metade, metade. Se nós somos metade dos números de pessoas inscritas, nós somos metade também no órgão de direção. Nós hoje temos uma presidenta, que a gente chama de presidenta, sim, e uma vice-presidenta, ambas mulheres. Daniela Borges e Cris Gorgel. Primeira vez em 90 anos na história da OAB foi eleita uma mulher. E no Brasil inteiro a gente tem mulher como presidente e vice-presidente da ordem. Bahia pioneira. Até a OAB Jovem também. Eu fui para o congresso da OAB Jovem, tem uma mulher lá também. Sara é a nossa presidente da OAB Jovem também. É a nossa fonte aqui da Rádio Câmara. Eu fui para o congresso fantástico, viu? Cada painel lindíssimo. Estava lá. Aprendi muito lá. Olha, eu vou passar aqui a bola para a Ita Letícia, porque a gente falou sobre a questão de identificar, né? De não saber. É como a doutora falou aqui, doutora Thaís falou sobre a questão de uma mulher que, porque ela não ia votar no candidato do marido, o marido primeiro escondeu todos os documentos dela. Depois que ela lembrou que tinha um passaporte, que foi no cofre, ele viu que não adiantava só esconder, bateu nela também, mas antes de agredir fisicamente, ela já tinha sofrido outras agressões e não sabia. Acontece muito de você ter lá com a senhora clientes ou pacientes que nem sabem que estão sendo agredidas e são vítimas da violência. Muito. Talvez seja o que mais acontece. Existe um processo muito comum de normalização de comportamentos violentos. E o que é isso? Você disfarça um comportamento violento e nomeia ele com algo como cuidado. Tem um comportamento de controle... eu tô cuidando de você. Exatamente. Existe um comportamento de controle de você não vai sair hoje porque eu tô cuidando de você. Você não pode conversar com outras pessoas, nem com sua família, porque eu te amo muito. Então, existe um processo de normalização de comportamentos violentos a partir da simbolização. Você dá outros símbolos. Você diz que é cuidado, você diz que é amor. Proteção. Você diz que é proteção. Então, assim, quando as mulheres chegam com relato da violência física, normalmente depois eu pergunto, mas certamente, além dessa violência física, ele te humilhou, né? Ela na verdade, ele me humilha há muito tempo. Só que ela não percebe isso como violência. E talvez esse seja um dos nossos maiores desafios no cuidado.
a mulher não se percebe dentro do quadro de violência muito porque o agressor cria um cenário para que não pareça. Porque ele cria um cenário para que aquilo pareça cuidado, para que aquilo pareça amor, para que aquilo pareça afeto. E isso faz parte também da violência psicológica. A violência psicológica mina todas as possibilidades da mulher se perceber na realidade que ela está. Porque a violência psicológica, ela atua na destruição da autoestima da mulher, da autopercepção, do autocuidado. Se ela tem a autoestima e a autopercepção minada, como é que ela vai se perceber dentro do processo de violência? Sem contar a gente traz também nos estudos um ciclo de violência, que é a fase da tensão, da explosão e da lua de mel. Ou seja, o agressor é o mesmo que causa a violência, mas é o mesmo que vai estar ali na lua de mel também, causando uma instabilidade, fazendo com que a mulher não perceba a situação que ela está, tirando ela a possibilidade de se enxergar dentro daquela realidade. Então, até quando a gente fala da mulher não se perceber no lugar de violência, quem causa isso é o agressor. E a gente precisa olhar nessa perspectiva, porque existe uma linha muito tênue entre a gente cuidar da mulher e a gente dizer que a violência aconteceu por causa dela. Aconteceu porque você não percebeu. Aconteceu porque você não procurou ajuda. Mas eu diria mais, assim, isso tudo também é o processo de nossa formação. Sim, porque desde a infância, o que é que você ouve? Não, nasceu meu filho homem, como é o ditado, né? Não vou reproduzir, não. Mas a história que envolve as cabritas e etc., né? Só para deixar. Não, tem que falar, Bajel, porque quem está em casa pode não saber. Quem tem as suas cabritas que amarra é porque meus bodes estão soltos. Esse que falava antigamente, que não deve ser falado, mas para trazer, para não ficar de fora, quem está em casa assistindo televisão. Ok, percebi. Que foi o que eu ouvi quando meu filho nasceu. Foi? Foi de uma mulher, inclusive. Né? Que o bode tá... Não, meu bode não está solto, meu bode está preso. Meu também. Né? Eu tenho um bode e uma cabrita, estão os dois presos. Enfim, eu não fui tão corajoso. Mas aí vem nesse processo. Então você já começa a falar isso. Ah, meu filho é homem, então é o super poderoso, ganhei na loteria porque eu tenho um filho homem. Outra situação, essas crianças vão crescendo. E aí lá na frente você diz assim, olha, meu filho, o papai vai sair e você agora é o homem da casa. E aí a gente tem que refletir sobre esse homem da casa. Não tem uma mulher adulta lá para ser a pessoa que vai direcionar? Enfim, são reflexões que a gente precisa fazer no nosso processo de educação. Foi por onde passamos e o que é que vamos repassar. Então a gente precisa primeiro entender o que foi que nós passamos. E a gente ouviu isso muito, não é? Aí, lá na frente, essa menina também vai querer sair como irmão, vai querer conversar com as amigas e etc. Não, mas você tem que estar dentro de casa, você não pode sair, porque quem fica na rua, e aí vários adjetivos que vão desqualificar, né, a mulher que está na rua. Enfim, só como alegoria, eu diria o seguinte, né? É uma alegoria, gente. Então, é um cenário que pode acontecer, que já aconteceu muito, talvez, né? Que o irmão encontra a irmã na rua conversando com as amigas. E aí ele começa a gritar. Ei, pra casa. Suba. Não, mas eu tô aqui conversando com ele. Não, eu vou falar pro meu pai. E aí ele percebe que essa menina vai ficando mais constrangida. Ela começa a falar mais baixo. Não, meu irmão, peraí, calma. E aí ele, não, é pra subir agora. E ela vai naquele constrangimento até o momento que ela vê que não dá conta. E aí diz, gente, eu tenho que estudar, eu vou pra casa, viu? Não, mas fica aqui. Não, eu vou pra casa. Aí chega em casa, resmungando, né? Mãe, meu irmão fez eu passar a maior vergonha ali agora na frente das minhas amigas. Aí a mãe, serena e calmamente, né? Por essa cultura, por essa educação, olha pra ela e diz assim, minha filha, se você tivesse em casa, nada disso aconteceria. Entendi. Aí ela vai pro quarto chateada, sem compreender, mas vai pro quarto, né? Pra não brigar com a mãe. E aí chega o irmão, todo cheio de si, todo posudo. Não, botei essa daí pra casa porque tava conversando com aquelas desocupadas. Óbvio, né? Tem vários... Na visão dele. E aí ele desqualifica aquelas pessoas. E, não, meu filho, muito bem, você tá tomando conta de minha irmã. Pronto. De sua irmã, você tá tomando conta de sua irmã. Então, dentro desse cenário, o que é que eu tô ensinando pra essa menina? Eu tô ensinando a ela, aí vem o ponto. O que for feito para você em nome do cuidado, aceite, está válido. E, ao mesmo tempo, eu estou ensinando para esse menino.
O que você fizer em nome do cuidado, está valendo. E aí a gente deixa de perceber por que tem tanta violência. A gente está falando hoje mais especificamente, né, sobre violência doméstica e familiar contra a mulher, porque violência contra a mulher ela é muito abrangente, né? Não é só a doméstica e familiar. Essa invisibilização, né, dentro da história que eu passei, é uma violência contra a mulher? Não é uma violência doméstica, porque eu não tinha relação com nenhuma das pessoas. Eram populares que estavam ali falando. Então, não tinha essa relação. Não tinha vínculo. Não tinha vínculo. Então, não era uma violência doméstica. Mas foi uma violência porque apagaram todo o significado daquilo que estava ali. Enfim, é só para mesmo diferenciar. Mas dentro desses casos, né, que você vai educando dessa forma, porque a gente tem um grande problema. Nós, geralmente, reproduzimos. A gente critica pouco e reproduz muito. Então, mas foi assim a minha vida inteira. Mas isso que minha mãe, a normalização. Mas minha mãe passou por isso e está viva até hoje. Minha tia, meus irmãos, o vizinho, enfim. Então, há uma naturalização, por quê? Não há uma crítica sobre aquele cenário. E se você não consegue criticar esse cenário, fatalmente você vai naturalizar e reproduzir, porque isso é o conhecido, essa é a sua zona de conforto. Zona de conforto não é confortável, né? É a zona daquilo que eu conheço. Então, a gente precisa pensar, como você trouxe no começo, né, Ita? Mas o que é que socialmente a gente pode fazer? A gente pode refletir sobre o processo de educação dos nossos filhos. E os lugares de poder. Eu acho que tudo que você trouxe, e eu acho que Deise ela consegue falar um pouco melhor. Fala sobre os lugares de poder trazidos a partir do gênero. A dominação do homem sobre a mulher, a dominação do corpo do homem sobre o corpo da mulher. E é exatamente o que a Major trouxe. E eu acho que Deise ela pode falar um pouquinho melhor. Mas é exatamente a naturalização da execução do poder do homem sobre a mulher. E é algo que foi historicamente colocado. E algo que nós reproduzimos ao longo de nossa existência também. E aí os dados justamente que eu quero trazer aqui agora, que é pensar que hoje 6 estupros a cada 24... Espera aí que eu vou olhar aqui certinho. A cada 48 horas. E desses estupros, a maioria são com uma relação paterna, né? Então, é a gente pensar, de fato, essa proteção que a gente está falando. Eu já cheguei ao ápice, obviamente. Lógico. Mas é toda a realidade que a gente precisa pensar o tempo todo, né? É pensar dessa violência, desse cuidado que é revertido nessa proteção. E aí, óbvio que eu não estou falando no seu caso. Lógico. Mas é algo que a gente precisa pensar. A gente está numa sociedade, como a Major já trouxe, como a gente já sabe, que é uma sociedade educada para entender que a mulher precisa ser submissa ao homem, educada para praticar a misoginia, e a gente falou aqui no início, né, a violência de gênero. O fato de nascermos mulheres, já estamos aí expostas a nos tornarmos vítimas de violências domésticas, familiares, mas antes disso, a nos tornarmos vítimas de opressões mesmo. E aí é ter cuidado mesmo. E aí quando a gente fala nessa proteção, nesse cuidado, é o tempo todo refletir. E aí eu trago sempre a educação como pauta. A gente está falando aqui de adolescentes, e aí hoje também, né, o próprio anuário traz que a realidade da violência de gênero doméstica e familiar hoje atinge também um percentual maior com adolescentes, e que isso é reprodução, como a Major muito bem trouxe, de um ambiente familiar que a violência ali ela é uma violência cotidiana, e que essas crianças, esses adolescentes que convivem, que crescem nesse ambiente, além, obviamente, dessa educação social, tem também essa realidade no próprio ambiente domiciliar. Então, é pensar e refletir o tempo todo, é pensar que a política de educação ela precisa ser cotidiana, sobretudo quando a gente está falando dessa geração que a gente sabe que é uma geração que principalmente precisa desse cuidado, do diálogo, desse cuidado. Hoje a gente tem aí a própria Lei Maria da Penha, que agora recentemente teve uma modificação, e aí a doutora pode falar talvez melhor que eu,
que as mulheres velhas, elas precisam ser atendidas também na própria delegacia da mulher, que as adolescentes, elas também devem ser atendidas na delegacia da mulher quando se trata de violência doméstica. E por que isso? Porque a gente está falando de uma lei que precisa proteger, sim, mas que com tantas as outras leis que devem complementar, sim, as leis se complementam, e aí, óbvio que a doutora Thaís pode falar melhor. A gente tinha a Lei Maria da Penha que, em casos, por exemplo, de mulheres velhas que são agredidas, que procuravam a rede de enfrentamento à violência doméstica, era direcionada para a rede de enfrentamento à pessoa idosa. Mas a gente está falando de violência doméstica. A gente está falando de violência contra a mulher. Então, é pensar que todos esses dados, todas essas questões que estamos dialogando, a gente precisa dialogar no cotidiano, precisa dialogar, precisa refletir, precisa sempre pensar nas nossas falas, né? E essa proteção, e esse cuidado. Daqui para o final do programa eu quero falar sobre machismo e feminismo. Vamos falar sobre isso. Inclusive, vou aproveitar agora para dizer que hoje a gente tem assumido que não é mais homenagem, é feminagem, porque a gente está falando de... Exatamente. Então, a linguagem, inclusive, é também dos pontos mais... Doutora, eu respeito a sua linha de pensamento, mas preserva o meu direito de discordar. Sim, total. Mas tudo bem. A gente fala sobre procurar os órgãos de defesa, né? E a gente está vendo aqui o quanto isso é importante, o quanto esclarece, né? O quanto traz a baile, quantos direitos as pessoas... Porque as pessoas, às vezes, nem sabem o direito que têm, né? Sim. Mas acontece muito, viu, Major, doutora, senhora que é advogada, que lida com isso, de mesmo procurando, né, e antes do bloco, a gente ainda tem mais 7 minutos, mas antes de ir para o bloco comercial, né, o intervalo, eu vou lançar outra pimenta, mas ainda assim, como a gente falou sobre, a lei existe, mas a efetividade da lei, o cumprimento da lei, qual a diferença disso? O que é que isso, como é que isso funciona na prática? Na verdade, a Lei Maria da Penha, como todas as leis, ela não dá conta de chegar na casa de cada pessoa. Ela não vai chegar na consciência de cada pessoa, ela não vai chegar num processo de educação e de formação de cada pessoa. Ela está ali para trazer a redação, para trazer a proteção à mulher, para criar as delegacias especializadas, as varas especializadas, para explicar o que é a violência e para combater. Para trazer ali quais são as medidas protetivas, o descumprimento da medida protetiva, trazer as penas, trazer os crimes. Mas isso passa por um processo muito mais amplo. A gente deposita ficha demais, eu acredito, no direito penal. Entendi. Deposita ficha demais dentro de um formato de proteção que a gente chama, inclusive, na academia, de proteção tardia. Porque quando o direito penal chega, é porque o feminicídio já aconteceu. Quando a delegacia chega, é porque a mulher já foi agredida. Então, é um processo muito mais amplo, talvez até a doutora Deise falando sobre esse processo de educação, esse processo da gente pensar, até refletir na nossa casa, no nosso dia a dia, o que é que nós podemos fazer enquanto sociedade, é muito mais efetivo do que a lei, pura e simplesmente. A lei, ela vai ser cumprida, ela vai ser aplicada, mas ela não dá conta de tudo. Esse que é o grande ponto. A gente vai para o último bloco. Pode ainda falar, tem um Major. tempo? Tem, eu ainda sim. diria o seguinte, pela própria característica, né, da Lei Maria da Penha, ela não é uma lei que vem trazendo novos tipos penais. Ela Sim. traz uma decomposição de quais são as ações que levam aos tipos penais. Um exemplo muito rapidinho é violência física. Eu vou deixar essa aqui porque é bem fácil de verificar. Arranhões, empurrões, chute, soco e etc. E aí a gente vai para o Código Penal. O que é essa violência física? Lesão corporal. Lesão corporal. Certo? Então, dentro disso daí é a violência doméstica, à luz da Lei Maria da Penha, mas vai pegar lá a tipificação que está justamente no Código Penal como as outras. Então, Lesão qual é o corporal. tipo penal que tem dentro da lei? O descumprimento de medida protetiva. Entendeu? É o tipo penal que tem na Lei Maria da Penha, que foi acrescentado recentemente, só não me lembro a data. Mas, salvo engano, 2019, enfim, não vou chutar não. Mas Entendi. ele foi colocado recentemente, que é o artigo 24A. Então, tá lá. Mas, assim, ela é uma lei muito mais de conscientização, dentro desse sentido, das pessoas entenderem o que é que passam, com a linguagem mais simples e acessível, traz alguns posicionamentos da justiça, fala do processo de reeducação do homem, que é muito importante,
né? Isso aí a gente deixa para o próximo bloco. Então, essa lei, ela fala também desse processo de reeducação do agressor, perdão. Da Major, a gente deixa para o próximo bloco. Não é do homem, não, mas é esse processo. E essa lei, na verdade, ela traz esse cuidado ampliado. Não é um cuidado para depois que o crime acontecer, porque não está tipificando. Mas é uma lei para a gente pensar estratégias e união de forças, porque também ali dentro fala da questão da rede, né, da proposta de criação e de fortalecimento, para que a gente consiga vislumbrar um país, um mundo sem tanta violência, especialmente nesse espaço, que é o espaço de proteção de todo mundo. Então, a gente vai para casa para se proteger e não para morrer. E aí, só trazendo a última cerejinha do bolo desse bloco, você falou aí da articulação, eu peguei aqui, eu fui lembrar qual é o artigo que fala na própria lei que toda a sociedade, poder público, precisa estar engajado para combater a violência doméstica. E aí, o 9º artigo fala justamente sobre isso. E o 9º artigo traz a comunicação. Então, esse espaço também é um espaço necessário e que precisa estar cada vez mais se articulando para que a gente consiga combater essa violência. Eu vou jogar tanto um tempero pro terceiro bloco, que é o final, e lembrar que no terceiro bloco, além da gente debater, né, discutir, eu quero de cada um de vocês uma mensagem para quem está em casa, que eu vou lançar uma para a senhora, que gosta de números, que é pesquisadora. Por que grande parte, eu arrisco dizer, a maior parte dos casos de feminicídio acontecem com mulheres que já têm medida protetiva? A senhora fala depois que a gente voltar, né? E mais, né? Nós temos muitas maneiras de ajudar, de engajamento. A gente vê aqui sobre a participação efetiva da sociedade, de todo mundo, homem, mulher, criança, comerciante, para defender essa questão, né? Para diminuir a questão da violência contra a mulher. E talvez um dos artifícios mais antigos criados é o 180, não é isso, Major? Me permita se tiver, né? Isso é o número nacional. É o número 180, que é o número nacional. De denúncia. Né? De denúncia, mas eu volto com tudo isso e um pouquinho mais daqui a pouquinho no terceiro e último bloco. A gente vai e volta já já. Pois é, de volta aqui com o Coletivo, esse é o terceiro bloco, né? Combate à violência contra a mulher é o nosso tema. Eu estou aqui com minhas colegas de trabalho, né? Na minha esquerda, Ita Letícia Alencar, ela é psicóloga social e clínica e atuante na área de violência doméstica. Também à minha esquerda, Deise Cruz, pesquisadora da UFBA. À minha direita, a Major Paula Queiroz, subcomandante do Batalhão de Policiamento de Proteção à Mulher, e doutora Thaís Bandeira, advogada criminalista e também professora da UFBA. Falamos sobre muitos assuntos nos dois blocos, não dá para resumir tudo numa palavra só, mas eu saí do segundo para o terceiro com duas coisas, né? Primeiro eu falei o seguinte, e eu vou começar com Deise, palavra dada é igual pedra atirada, você vai falar primeiro, fique tranquila. Por que mesmo com tanta proteção, né, com tanta comunicação como a gente tem, e pode ter muito mais, a gente não está satisfeito com isso, mas a maior parte dos casos de feminicídio, né, que é quando o homem mata uma mulher, aquela mulher tinha uma medida protetiva, né? Acontece muito isso. Eu não sei quantos, né? Enfim, e outra, eu falei também... É o contrário. É o contrário? Pois é. Eu também falei o seguinte, sobre o artifício, um dos artifícios, o primeiro artifício de proteção, onde tem um engajamento, onde você que está em casa pode participar também, porque se não participar, a gente não vai conseguir chegar lá, de jeito nenhum. Só a lei, né, é importante, mas não é suficiente, que é o 180. É o primeiro Disque Denúncia e ele é nacional. Você pode ligar e denunciar um caso de agressão contra a mulher. Cada um vai falar sobre isso depois. André, eu só queria chamar a atenção, porque é um número que você divulga, é um número de denúncia. Agora, quando a situação está acontecendo agora, não é o 180 o mais indicado. O mais indicado é o 190 para poder mandar a viatura mais próxima. Pronto. Porque o 190 é polícia, não é isso? É a polícia... O 180 é você que conhece um caso de agressão próximo de você, de um marido que agride a mulher, de um pai que agride uma filha, enfim, e você denuncia. Isso. Né? Emergência, a gente sabe, a polícia é 190 para qualquer caso de urgência e emergência. Mas denúncia, em relação a esse caso, é 180. 180. Desde eu troquei as bolas, quer dizer que não é, não. Quer dizer que as mulheres que têm medida protetiva
É o menor caso de feminicídio? É isso? Sim, é o menor. As mulheres que não têm. A cada 10 mulheres vítimas de feminicídio, 8 mulheres não têm medida protetiva, nunca sequer procuraram a rede de enfrentamento. Ou procuraram uma única vez e não conseguiu sair do ciclo da violência, ou não alcançou, talvez, os espaços, os dispositivos que são aí e estão aí para a sociedade, para as mulheres serem atendidas. É importante quando o Major fala, né, que o 180 é um dispositivo, o disco importante, mas que a gente precisa também pensar que na violência doméstica que acontece aqui próximo à nossa casa, cotidiana, e que a gente sempre falava em briga de marido e mulher, não se mete a colher, a gente precisa meter a colher, precisa ligar para o 190, precisa ofertar essa mulher, essa vizinha. 180. 190. É da polícia. É da polícia. Quando a violência está acontecendo ali de forma urgente, 190. É a polícia que tem que fazer. É só para ficar claro, a mulher está pedindo socorro. Isso. E aí você está ouvindo o grito, o choro e etc. 190. É 190. Mas quando é caso de agressão, que você conhece, é 180. 180. Inclusive para pedir ajuda, para poder quando você tem buscar dúvida, informações sobre os dispositivos que tem disponível na sua cidade, no seu bairro, porque a gente tem muitos dispositivos, precisa ter muitos dispositivos, e esses dispositivos precisam ser conhecidos pela mulher, que é o CRAM, que é o Centro de Referência à Mulher, que é o CREAS, o Centro de Referência Especializado da Mulher, que é a própria delegacia, que às vezes, as dos interiores, tem o núcleo de atendimento à mulher, aqui na capital a gente tem as DEANs, aqui na capital a gente tem a Casa da Mulher Brasileira, que fica localizada ao lado do SARA. É importante falar dos dispositivos, mas também é importante lembrar que o 180 é para casos de denúncias, casos de dúvida, de acolhimento, mas na urgência, na emergência daquela mulher que está sendo vítima de violência naquele momento, é 190. E é importante trazer isso porque a gente está falando de feminicídio. E a gente sabe que uma intervenção imediata, ela pode, sim, evitar o feminicídio. Então, quando a gente fala do feminicídio, a gente tem os dados que a cada 10 mulheres, 8 nunca tiveram alcance a essa rede, inclusive. Então, os dados são diferentes e é importante trazer isso, e por isso eu vou sempre falar da educação. A educação é necessária, ecoar esses dispositivos, ecoar o que a própria Lei Maria da Penha fala, da articulação, da educação, da assistência social, das famílias, da sociedade, da comunicação, é importante sempre. E eu vou fazer um constrangimento pedagógico, porque quem atua com mulher em situação de violência, e aí tem as questões que precisam ser faladas. Hoje eu atuo também com a mulher em situação de violência, que é a mulher surda, que é a mulher que tem, hoje, o único meio de comunicação dela é a língua de sinais. E que, recentemente, infelizmente, no interior do estado, talvez isso, talvez essa situação entrará nos casos de subnotificação, porque a gente sabe que é real, por mais que a gente tenha aí, agora recente, lançado o anuário das violências, mas a gente sabe que a subnotificação é uma realidade, e eu não vi nenhum meio de comunicação falar sobre isso. Uma mulher surda no interior do estado da Bahia foi vítima de violência doméstica. E aí eu que atuo com mulher em situação de violência doméstica, mulher surda, e aí uma mulher com deficiência, eu vou fazer o constrangimento pedagógico para a gente fazer a audiodescrição, como eu falei. Como assistente social, inclusive, a gente está, né, o nosso Conselho Federal e o Conselho Regional, a gente está com a prática do anticapacitismo, e aí uma dessas práticas é a audiodescrição, é a gente se preocupar e atentar que as mulheres, elas têm demandas. E para uma mulher em situação de violência doméstica, surda, chegar ao feminicídio, ela procurou ajuda. Mas ela, infelizmente, não encontrou ajuda, porque a gente também é uma sociedade, somos profissionais formados, talvez a não pensar em todas as questões, as interseccionalidades da mulher, né? É importante trazer isso. Eu, por exemplo, sou formada há 15 anos e imaginei fazer o curso de Libras, mas fui buscar o curso de Libras quando atendi uma mulher em situação de violência surda e que não sei se sorte, mas que ela era alfabetizada, e eu atendi ao longo de 6 meses, a gente fazendo ali a escrita, eu escrevendo e ela escrevendo, porque a gente também tem que ter o cuidado com o sigilo profissional. Portanto, né, inserir o intérprete nessa situação de atendimento. Eu poderia estar afugentando essa mulher e ela não voltaria. Então, é importante trazer que as interseccionalidades da mulher precisa ser sempre falada e lembrada por nós. E aí, só para dar uma contribuição a mais, a gente precisa pensar que a gente não está falando de uma única mulher.
Nós estamos falando sempre de mulheres, no Mulheres. plural. Por que isso? Porque, como a doutora Deise traz, nós temos as interseccionalidades, né, que são os atravessamentos sociais, que vão cada vez mais colocando essa mulher para uma situação de maior vulnerabilidade ainda. Sim. Vai retirando poder. Então, se você é uma mulher, você já tem uma vulnerabilidade. Se você é uma mulher negra, a vulnerabilidade aumenta. Se você é uma mulher negra e pobre, mais ainda. Negra, pobre e com deficiência, Pois é. então a gente precisa pensar nessas camadas, porque a partir dessas interseccionalidades e desses lugares é que você vai desenvolver políticas públicas que cheguem à necessidade desse público, dessas pessoas. E se a gente pensar de forma homogênea, a gente sempre vai deixar alguém excluído do processo. Então, quando trazemos essas discussões, né, é para que as pessoas realmente passem a compreender que é o processo histórico, mas que a gente pode refletir, ressignificar e, de repente, fazer uma construção mais inclusiva para todas as pessoas. E é importante frisar que a proteção não chega para as mulheres da mesma forma. Como você muito bem trouxe, a gente está falando de mulheres. Pois é, lembrar o seguinte, a gente está falando muito aqui de cultura e eu vou trazer mais uma coisa aqui a baile para que a gente possa discutir, né? E aprender também. É aquela história de quando a mulher estava grávida, na época que não tinha ultrassonografia, né, Major? Ninguém aqui é dessa época não, né? Não. Mas eu já ouvi falar. era sério, era... Já ouvi falar. E aí que quando nascia a filha, a própria mãe ficava triste e constrangida, e o pai nem queria saber, às vezes o pai até não, ou tentava, de quantas mulheres que tentaram, tem 5 filhas, 4 filhas, 6 filhas, porque até que venha o filho homem, tudo isso está dentro desse processo que precisa ser reconstruído. Quem quer falar? Com certeza, não existe dúvida, né? Isso, na verdade, fala um pouco sobre o que a gente começou falando também. Por muito tempo, não sentia orgulho de ser mulher. Então, é por isso que é importante que a doutora Deise chegue aqui, que nós cheguemos aqui e falemos, sou mulher, como Deise traz. Ela é uma mulher preta e, assim, é importante que a gente se coloque, porque por muito tempo não nos foi dada essa possibilidade de nos orgulharmos de quem somos. E aí, hoje em dia, a gente ainda passa por alguns desses atravessamentos, muito pelo que a gente traz do nosso histórico. Então, assim, muitas mulheres, até hoje, na verdade, não existe igualdade salarial. Até Só no hoje, serviço público. Só no serviço público. Olha, Mais ou menos. Com certeza. mas Não é com certeza, não. Vamos lá. então, assim, até hoje, a gente não tem igualdade salarial. Então, assim, como que o que você me traz é totalmente passado, se até hoje a gente traz reflexos disso? Então, o que falamos hoje também é sobre o que você traz. Sobre uma cultura que não enxerga a mulher como mulher, enxerga a mulher como objeto. E aí eu trago também, aí a doutora Deise vai falar muito melhor, a questão das mulheres pretas, um objeto sexual. Então, assim, é importante que a gente se coloque como mulher para que a gente consiga quebrar e deixar em um lugar muito longe esse lugar de objeto, que não nos cabe, nunca nos coube. E aí eu acho que a doutora Deise fala melhor sobre isso. Falando nisso, eu falei que ia falar ao longo do programa das campanhas que a Câmara faz em relação à proteção contra a mulher, a proteção da defesa, né, em relação à violência contra a mulher, e saudando mais uma vez a nossa comissão das mulheres aqui da Câmara, na pessoa de sua presidente, a vereadora Ireuda, né? Uma delas Sou mulher, quero respeito. Quem lembra dessa campanha? Todo mundo lembra? Sou mulher, quero respeito. A outra é também não é não. Que é uma coisa difícil de entender, mas quem é mulher sabe, não é não. E uma das mais fortes, que eu lembro, inclusive, da participação efetiva da Tenente Coronel Denise, atual Tenente Coronel Denise, meu corpo não é a sua fantasia. E essas campanhas, elas trazem o quê? A desconstrução da objetificação da mulher. E aí a gente tem que pensar, vamos na perspectiva legal, até 2002, como é que a mulher aparecia no Código Civil? Pequenas causas. Não, a mulher aparecia no Código Civil como réis. Vixe, Maria.
Réis? Réis. Explica isso aí, Major. Réis é coisa. Coisa. Ou Porque seja, a mulher é até questão cultural, faz parte dos bens, né? pois é, faz parte dos bens, que é passado do pai para o marido. Então, lá, no nosso ordenamento jurídico, ela estava colocada como coisa. Então, entramos no século XXI né, como coisa. E, mas ela ela ainda era tratada como coisa? Óbvio, a lei é a última a mudar. O comportamento da sociedade muda antes Isso. de que alguns dispositivos legais e, finalmente, ganhamos, né, a condição de pessoa, né, de Gente, que absurdo. gente, etc. Então, mas por que eu tô colocando esse ponto só para dizer que legalmente também muita coisa era aceita e ratificada como comportamento normal e de direito. Então, os homens tinham o direito de defender a sua honra. E em que pese há pouco tempo, inclusive, isso ser um julgado que não poderia mais utilizar a tal da legítima defesa da honra, teve um caso relativamente recente que o advogado do agressor, assassino, né? do mandante, vamos colocar como Ah. mandante, pelo menos assim a imprensa noticiou. Né? Eu não tive acesso ao processo, então eu não vou afirmar nada, só vou reproduzir. Então, o mandante do crime, o advogado dele, alegou, justamente, mesmo depois de proibido, a legítima defesa da honra. Ou seja, é a completa falta de respeito, porque eu posso fazer tudo o que eu quero. Então, a gente precisa refletir muito sobre essas questões. E aí, quando você fala da questão da mulher, do orgulho da mulher, é o tipo da coisa. Mas lá atrás, esse nosso processo histórico faz com que a mulher sempre seja esvaziada de poder. Então, a gente começa a fazer ciência, e quando a gente começa a fazer ciência, a gente pega o ser humano e divide ele em razão e emoção, sendo que a razão é do homem e a emoção é da mulher. Agora, qual ser humano, nas condições normais, óbvio, é desprovido de um ou de outra? Para ser humano, nós somos providos de razão e emoção. Não é ou, é e. Então, é junto, mas durante muito tempo isso foi separado. Algumas construções científicas foram trazidas justamente com base nesse argumento. A mulher é histérica. Louca. Porque o útero é histeria ligada ao útero, então ela é menos capaz. Então, como é que dentro desse processo de construção, alguém se sentiria qualificada ou orgulhosa por parir alguém que é incapaz, alguém que não tem a racionalidade tão cultuada no mundo de hoje, no mundo da ciência? Então, a gente tem que pensar também. E quando a gente vai para a história, tem uma pessoa que recebeu o prêmio Nobel em 2 áreas diferentes. Só para lembrar uma coisa, doutora, quem é? Não, eu quero saber quem é. Eu interrompi quem, hein? Você me interrompeu, eu quero saber quem é. Quem é a pessoa que recebeu 2 vezes o prêmio Nobel? 2 prêmios Nobel em áreas diferentes. Deve ser uma mulher, pelo seu discurso. Quem é? Deve ser uma mulher? Não é? Claro que é uma mulher. Quem é? Marie Curie. Marie Curie, tá vendo? Então, mas isso não é ratificado o tempo todo, isso não é dito. Por que isso não é dito? Porque eu não posso empoderar essa figura que eu digo que é desprovida de poder. E hoje, com o acesso à informação, com as lutas das pessoas que nos antecederam, nós podemos chegar aqui e colocar, inclusive, em fatos históricos, que toda essa construção e esse discurso foi feito para atender um propósito. Então, com essa consciência, a gente pode dizer, não, eu tenho valor, eu tenho importância, porque historicamente eu tenho mulheres que se destacaram, mesmo sendo, como é que eu diria, mesmo sendo invisibilizadas dentro da história. Só para até corroborar com o que ela já falou, né, em relação ao domínio masculino, até bem pouco tempo, eu não sei precisar se há 1 ou 2 anos, para a mulher fazer a cirurgia de esterectomia, o marido tinha que assinar, tinha que autorizar. Então, são coisas como essa que realmente a gente mostra que a gente precisa de uma desconstrução. Eu tenho alguns números aqui que eu vou trazer, antes de Deise Cruz falar, né? Que aqui, ó, a questão do aumento das denúncias
Né? 2021, eu digo assim, pelas vias né, normais do 180 ou do site, enfim. Em 2021 foram 82.872 denúncias, em 22, 87.794, em 2023, 114.348. Está crescendo. Está crescendo, ou seja, isso quer dizer que a sociedade está engajando. Em 2023, medidas protetivas, mais de 540 mil. Né? Agora eu quero trazer um fato que, depois que eles falar, eu quero que a Major fale. Não vou citar nomes, até porque a gente não tem que colocar a luz sobre essas coisas, mas o último caso de uma delegada, né, que foi assassinada aqui na Bahia, a delegada tinha uma medida protetiva e ela desfez e foi morta pelo seu agressor. Desde depois a Major. Tá. Antes de falar sobre essa realidade que infelizmente, né, envolve feminicídios, eu quero fazer uma correção que eu trouxe, que eu trouxe num bloco anterior sobre o estupro, e é um estupro a cada 6 minutos, ou seja, a gente precisa falar sempre de todas essas temáticas, muito maior do que o que eu falei, exatamente, porque esse anuário agora é um estupro a cada 6 minutos. Então, assim, por que trazer a correção desse dado? Porque é importante, mas já trouxe uma coisa extremamente importante, que é a gente ecoar os dados, os números, as informações de forma correta, e a gente precisa sempre reiterar essas questões, porque a gente precisa falar sobre isso, mas não só falar, né? E aí eu eu defendo muito a educação como esse principal caminho, e aí trazer nessa educação essa rede de apoio, essa rede de suporte, quando você fala do feminicídio. A gente, infelizmente, teve aí essa fatalidade da situação da delegada, que por mais que a gente não queira falar, que não queira fazer aí evidência como você trouxe ao caso, mas é inevitável, mas pensar principalmente, como eu costumo dizer, e eu, em uma das entrevistas que eu dei na semana do episódio, é trazer como que a rede de apoio dessa mulher é importante, né? A gente está falando de uma mulher que estava na Bahia, mas que a única rede de apoio direta, inicialmente, salvo engano, era o padrasto. E ele, em tese, a família dela, tanto que a mãe traz nas reportagens, de que estava em outro estado. Então, é pensar como que essa mulher tem uma rede de apoio familiar nesse momento, como que essa mulher precisa ter uma rede de apoio dos amigos, de pessoas próximas. Então, obviamente, que eu vou sempre defender e falar que a política pública ela precisa ser reverenciada. A gente sabe que a gente tem aí esse aumento dos dados por conta da política pública que vem se efetivando, que vem se implementando, das articulações de todos os setores, vem se implementando para que a política pública ela seja efetivada, sobretudo a política de defesa da mulher. Mas a gente também precisa entender que só as políticas públicas, o Estado em si, ele não vai fazer com que esse combate ele seja efetivo. Por isso a gente fala da educação, a gente fala da comunicação, a gente vai falar que a sociedade também precisa compreender, não é responsabilizar a sociedade, mas é o que a Major trouxe muito bem, é falar das evidências, dos fatos históricos, para que a gente desconstrua cotidianamente toda essa realidade aí machista que está, e a gente possa se unir para esse combate mesmo, porque a gente está falando de combate à violência doméstica, a gente está falando de uma realidade que sangra nos nossos corpos pelo fato de sermos mulheres. Então é uma realidade que precisa ser, de fato, ecoada para que a gente consiga se sensibilizar. A gente fala do mês da conscientização, mas antes da conscientização a gente precisa pensar que a sensibilização ela precisa existir. Então é por esse meio aí, por essa via de educação. Pronto, então a delegada tem a medida protetiva, Major, e abre mão, eu não quero mais. O quanto isso é perigoso? De fato, é um tema bem delicado. Demais. Né? Especialmente porque eu a conhecia. Ah, você conhecia? Uhum. Mas, assim, eu vou pedir a ajuda da doutora Ita, porque são questões que a gente está falando... Doutora Thaís. As duas. Não. A psicóloga, né? Das duas. Das duas. Vamos para as duas. Mas eu queria só começar na perspectiva de... Eu acabei colocando aqui a situação da nossa criação, da nossa cultura, como é que as coisas vão sendo introduzidas, ensinadas, como é que a gente vai sendo colocado dentro das caixas.
Todos nós somos colocados dentro daquela caixa, porque é o nosso processo de educação familiar, os reforços em espaços não formais, dentro dos espaços formais de educação, enfim. E a gente vai se tornando a mulher. Né? Lembrando Simone de Beauvoir. Moldada. Né? Moldada. Construção social. Podada e socialmente nós vamos ser construídas dessa forma. E psicologicamente, não necessariamente estamos assim tão não é empoderada a palavra, mas Pronta. Imunes. Né? Psicologicamente nós não estamos imunes, porque a nossa construção foi feita uma vida inteira dentro de um molde. E como é que faz para sair do molde? Aí a gente faz leituras, vai se instruindo, vai tendo acesso a conteúdos, mas lá no fundo a gente fica, será que está certo? Será que está errado? Eu estou contrariando toda uma geração? E aí eu vou perder essa identidade? Então é sempre um conflito. Então a gente passa por esse momento de conflito porque é um momento de transformação. Né? A gente está debatendo. Então, você coloca aí números que aumentam de denúncia, porque as mulheres começam a entender o que é a violência. Você fala de números de denúncia porque a rede, mesmo não sendo 100%, mas é muito importante que ela exista e seja fortalecida a cada dia, ela está aí e as mulheres já conseguem visualizar. Né? Mesmo com toda essa conjuntura que não está plena, mas as mulheres entendem que elas vão ter mais apoio, que vão ser mais compreendidas, mas existem algumas questões que são psicológicas, que elas não são desconstruídas da noite para o dia. Exatamente. Né? Ita, antes de você falar, que eu já sei que você vai falar sobre o ciclo da violência, vai falar do contexto em que ela estava inserida. A gente só precisa fazer um milagre do horário. Da síntese, porque só temos 4 minutos. Pronto, mas é só para lembrar de como a mulher na sociedade, ela é sempre culpabilizada. Esse caso da delegada, eu acho que foi um dos mais emblemáticos para a gente perceber do quanto a gente discute o papel dela. Mas ela não era delegada, mas ela não tinha uma protetiva, mas ela não sabia se defender, ela não estava armada, esquecendo que, na verdade, ela é a vítima. Ela foi assassinada. Exatamente. Então, a gente discute sempre na perspectiva de procurar onde está o erro dela. Né? O que a sociedade coloca de sobrecarga de peso sobre essa mulher? Ela é a vítima. Então, por mais que a gente queira realmente discutir o caso, a gente vê o caso da delegada, e aí falo do mundo jurídico, e aí vai, obviamente, complementar de forma muito mais interessante para a gente olha no mundo jurídico essa situação dessa delegada como uma situação de democratização da violência. Toda e qualquer mulher, de qualquer classe social, pode ser vítima de violência de qualquer profissão, com qualquer grau de instrução. Claro que a gente tem uns nichos de afetação maior, mas este caso é um caso para a gente refletir que isso atinge toda e qualquer mulher que está dentro de um ciclo, que está ali dentro de um comportamento agressivo. Independente da classe social. Reprodutivo, que está ali se reproduzindo dentro da relação afetiva dela. Doutora Thaís tirou as exatas palavras da minha boca. Desculpe, então. Não se preocupe. Que bom que assim, a gente tem compartilhado de pensamentos parecidos. Porque o que me chega e o como eu enxergo é como a gente sempre olha para a vítima como o que ela deveria ter feito. Esquecendo que mesmo que ela esteja em dependência emocional, quem fomenta a dependência emocional daquela mulher é o agressor. É o agressor. Quem violenta ela psicologicamente, fazendo ela acreditar que ela não consegue se relacionar com outra pessoa além dele, é ele. Então, assim, é importante que a gente olhe para esse caso, pense de que forma a gente pode proteger essa mulher, cuidar dessa mulher, fortalecer essa mulher. Exatamente. Mas, além disso, de que forma a gente pode combater o agressor também. Agora, trazendo só para finalizar um pouquinho para mim, é importante a gente lembrar que a violência ela é multifacetada. Então, não vai ser só um fator e não vai ser só uma condição que vai levar a mulher para a violência. Não vai ser só a falta de informação, não vai ser só a falta de acesso. A gente tem as dependências múltiplas, a dependência emocional, a dependência financeira, a dependência social, que vão
influenciar para o acontecimento da violência. E é importante que a gente olhe para essas múltiplas facetas que levam à violência. Mas, para além disso, e acima de tudo, que a gente entenda que quem fomenta e quem constrói a violência não é a vítima. Quem constrói a violência é o agressor. É isso. Gente, televisão e rádio, nós não temos todo o tempo que nós queríamos ter. Mas ele sobrou aqui, deixa eu ver, deixa eu falar com a produção. Sim, produção, pode ser sim. Pronto. Cada um de vocês vai ter 30 segundos para se despedir. Eu sei que vocês são inteligentíssimas, conseguem resumir e mais. Convidando quem está em casa para se engajar nessa luta. Lembrar que o programa pode passar em agosto ou setembro, mas não é só um mês, não. São todos os dias de combate à violência contra a mulher. E mostrando o quanto é importante que cada um faça isso e se envolva nessas... E também, claro, dando a sua rede... Querendo de sua rede social. Como é que faz para encontrar você, para te convidar para um debate, para uma mesa de palestra, enfim. Fique à vontade a começar de Ita. Pronto, Ita, começar por você. Não, eu estava falando agora. É um convite para que nós possamos entender a violência como algo coletivo, como algo social, para que nós, enquanto sociedades, enquanto pessoas, possamos nos engajar não só no cuidado da mulher, mas no combate à violência efetivamente, no combate à violência à mulher, às crianças, às minorias, nos responsabilizando também como parte desse processo. Deise. Então, é um convite também pensar que todas nós mulheres, infelizmente, eu vou dizer infelizmente porque é ainda a nossa realidade, estamos expostas a poder passar por situação de violência doméstica e familiar. E por isso que cada uma de nós não tolere mais realidades de violência e que a gente possa pedir ajuda a uma vizinha, a um amigo, a uma colega, a rede de proteção, e que o que a gente saiba sobre formas de combater, como socializar espaços de atendimento, como chegar a um alcance a essa comunicação, que a gente possa socializar com as mulheres de uma forma que a gente consiga colaborar para o combate à violência doméstica todos os dias, porque essa é uma realidade que precisa ser combatida diariamente. Thaís. Bom, a minha mensagem ela não vai só para as mulheres. Eu vou começar com as mulheres, para que essas mulheres elas se informem, elas busquem as redes de proteção, que não precisam ser necessariamente as redes institucionais, delegacia, Ministério Público, que elas procurem também amigos, colegas, pessoas com quem elas possam conversar, dialogar, entender o processo realmente de violência, mas uma mensagem também para homens, para que os homens também se informem, para que os homens também se atualizem, que os homens também busquem essa reflexão sobre o que é o formato de violência contra a mulher. Porque não adianta que a gente faça também um diálogo só com mulheres e para mulheres e que a gente não tenha no outro polo alguém que esteja escutando, alguém que esteja disposto realmente a mudar comportamentos e mudar paradigmas. Se alguém quiser também maiores informações, como eu sou professora também da UFBA, eu tenho um trabalho de extensão com os alunos e com advogados e advogadas que são pessoas que estão ali voluntariamente para apoiar mulheres em situação de violência. Na primeira vara de violência doméstica e familiar, chama Clavin, é um atendimento completamente gratuito. É um atendimento para mulheres vítimas de violência, mas também atendemos homens que às vezes querem tirar alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta para a gente. Eu acho que isso é muito importante. Onde é, doutora? Fica na primeira vara de violência doméstica, no Fórum Rui Barbosa. Vá, ouça, converse, tenha esse apoio, tenha esse atendimento. Se você realmente precisar de ajuda, sentir que aquele momento ali é um momento de reflexão, procure também a Clavinha, a Clínica de Atendimento à Violência contra a Mulher. Roberta. Ou melhor, Paula, aqui, Major Paula. Eu vou deixar, inicialmente, o Instagram do Batalhão de Policiamento de Proteção à Mulher, e é justamente esse nome que você vai encontrar lá. Batalhão de Polícia... Batalhão, né? Arroba Batalhão de Proteção à Mulher. Tudo junto. Tudo junto. Batalhão de Proteção à Mulher. E aí esse é um principal canal de comunicação do batalhão, né? Então, mas assim, gente, acima de tudo, essa conversa que nós tivemos aqui não é para
permitam-me a expressão, né? Não é para demonizar ninguém, mas é simplesmente para chamar a atenção de comportamentos em situações que podem fazer com que vidas sejam perdidas. A vida da mulher, concretamente, a vida do seu agressor, socialmente, a vida da família, vamos colocar psicologicamente, só espero que a doutora não puxe minha orelha. Mas é uma afetação muito grande. E a gente nós todos precisamos estar unidos, né? Unidos e unidas. Fazemos parte de um problema e precisamos compor essa solução. Nós somos parte. E para você que às vezes fica desesperançosa com o que está vendo, né? Um ditado árabe me libertou de alguns questionamentos, né? E o que é que simplesmente esse ditado diz? Que quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Porque tamareiras são árvores que só vão frutificar com 80, 100 anos de plantado. Mas, se hoje nós que temos essa consciência, deixamos de fazer a nossa parte, deixamos de plantar essas sementes, nós estaremos privando as próximas gerações do doce sabor desse fruto. Então, junte-se conosco e vamos todos plantar tâmaras. Todos os dias são dias de nós combatermos a violência contra a mulher. Obrigado por tudo. Você que está assistindo a gente aí, não muda o canal da TV Câmara, não. Continua na TV Câmara, porque a programação daqui é feita pensada em você que está assistindo aí, suas famílias. Quem está ouvindo a Rádio Câmara também, nós temos o melhor para você. Muito obrigado e até o próximo programa.